Provocação Histórica. Olá, olá, olê, olê, meu convidado especial, olê, olá. Está começando mais um Provocação Histórica, vocês sabem, ao vivo nos canais do Instituto Conhecimento Liberta, em todas as plataformas pós-pandêmicas, surreais, virtuais e brutais, desse mundo invariavelmente cheio de Big Techs. Senhoras e senhores, a essa altura vocês já sabem, eu sou o Lindené Pareto, um professor de História no Brasil, meu convidado, que tem um passado e um presente absolutamente violentos. Então é um professor de História tentando narrar e expurgar um pouco dos demônios autoritários do passado brasileiro e mundial. E desde 2021 estou aqui com vocês, nosso grande público, construindo o Provocação Histórica, um programa que fala de história, divulga história e entrevista figuras históricas desse Brasil. Então é uma alegria sempre aqui poder contar com a nossa grande audiência. Vamos curtir, compartilhar, fazer viajar a palavra da história. Aleluia. E sem mais delongas, senhoras e senhores jovens do Brasil, espalhados por todo o Brasil e também de fora do Brasil, tem muitos ICLers aqui em outras partes do mundo, vasto mundo. Se eu me chamasse Raimundo, seria uma rima, não seria uma solução, como diria o Drummond. Então, o meu convidado de hoje, um dia, convidado aqui para conhecer o ICL, eu sentei com ele aqui no nosso coworking e ouvi suas histórias e fiquei absolutamente embevecido e ao mesmo tempo atarantado. E ele vai narrar um pouco dessas histórias aqui hoje, porque ele é um sujeito que também é síntese desse Brasil do século XX e, no caso específico dele, síntese também desde 1908, quando chega um certo navio de origem japonesa com os primeiros imigrantes japoneses na história do Brasil. Ele que é do mercado, mas não é. É investidor, mas é muito além. É economista, é palestrante, é um comunicador nato e tem histórias aqui impressionantes para fazer você que está em casa entender efetivamente quais são os ritos, mitos e falácias, inclusive, do mercado, tal do mercado, das mãos invisíveis do mercado. E é uma figura que está aí, inclusive nas redes, fazendo o devido e o retumbante sucesso que merece em função do seu trabalho árduo e sério. Eu tenho a alegria de receber aqui então no palco do Provocação Histórica, finalmente estava devendo isso a ele e a mim mesmo, José Cobori. Seja muito bem-vindo ao Provocação Histórica e ao ICL, que também já é a sua casa. Estava aqui no dia do evento do Padre Júlio, né? É um prazer enorme estar aqui novamente agora no ar com você, professor, e tem toda a minha admiração e sempre admirei o seu trabalho, né, a sua profissão de professor. Apesar de eu ser um professor de finanças, admiro muito os professores de história, de filosofia, de geografia, que eu acho que tem muito mais a ver com a melhoria da nossa sociedade, muito mais do que a minha, que é de finanças, né? E eu tenho tentado utilizar o meu conhecimento em finanças para trazer um pouco mais de humanidade aí nessa visão que a gente tem da economia. Então, eu agradeço a oportunidade de poder estar aqui contigo. Eu que te agradeço, uma alegria te ouvir, inclusive nas redes, mas também pessoalmente, né? E você falou de professor de finanças, né? Um excelente professor. Quem sabe agora, né? Eu vou fazer esse compromisso público aqui, eu consiga, em contato com você, começar a aprender matemática direito, por exemplo. Nunca conseguiu passar essa abstração na minha cabeça, porque acho que nunca me mostravam a abstração, só uma certa burocracia. Mas enfim, a gente chega lá. Ô Cobori, evidentemente, em termos de sobrenome e de história e trajetória, vamos começar pelo mito das origens, né? Eu estava lendo o Oscar Nakazato, Nihonjin, que é o termo que significa japonês, né? Então, quando eles estavam chegando aqui desde 1908, ele é o estrangeiro, mas é interessante no livro que ele não entende ainda que ele é o Nihonjin para os brasileiros, né? E sim um gaijin, né? Um gaijin. Então, como é que é isso da história da sua família? De onde é? Em que região? Era da agricultura também? Você até comentou da primeira viagem de imigrantes japoneses para o Brasil em 1908. O meu avô veio na segunda grande viagem, que foi em 1914, né? Caramba. Meu avô veio, ficou primeiramente aqui na região de Lins, aqui no interior de São Paulo, e depois ele é um dos fundadores, junto com o italiano, de uma cidade chamada Adamantina, perto de Presidente Prudente ali, na Alta Paulista. Ele fundou aquela cidade lá e aí teve vários filhos. Meu pai era o filho caçula. Qual é o nome do seu avô? Meu avô é Sueu Cobori, né? Sueu Cobori. E meu pai era José Sueu Cobori. E eu peguei o José do meu pai, né? José Cobori. Caramba, e Sueu veio em 1914, muito provavelmente desceu no Porto de Santos, pegou o trem, parou na hospedaria, né? Isso. Na Moca ali.
Aí vai para Lins, para agricultura, certamente. Para agricultura e na época do café, né? Depois que ele abriu ali a cidade, fundou no Machado, abriu a cidade do Machado, ele plantava café. Mas ele passou por vários perrengues, como você deve estar estudando aí. Até os termos que você utilizou, a gente sempre traz por isso a provocação histórica, né? Tem um filme muito famoso que chama Gaidin, que inclusive o protagonista era o Antônio Fagundes, né? E o italiano, ele representava esqueci o nome daquele ator famoso, Gianfrancesco Guarnieri. Grande Gianfrancesco. Fazia o italiano, e é um filme que mostra os japoneses, nessa época da cultura cafeeira, sendo escravizados, né? Trabalho análogo à escravidão, né? Que até hoje ainda existe, é desbaratado aí pelas operações do Ministério Público do Trabalho, que é aquele trabalho que a pessoa trabalha, mas está sempre devendo para o fazendeiro, né? Que chega no dia de receber, o fazendeiro vem lá com a conta, ó, você tem que pagar o aluguel, você tem que pagar a alimentação que você usou, aí quando vê o cara está devendo. Então a colônia japonesa, nessa chegada, foi submetida a esse trabalho análogo à escravidão. E esse filme Gaidin conta muito disso, né? E o Gaidin, na verdade, como você disse, é estrangeiro. E o Nihonjin, como a gente se refere, ao japonês. Japonês. E aí meu pai veio estudar aqui em Mogi das Cruzes. Dos 9 filhos que meu avô teve, só os 2 mais novos que se formaram, né? Tentam já ser essa segunda geração que consegue estudar e tal. Aí o meu tio, logo acima do meu pai, que meu pai era o caçula, ele se formou e foi gerente do Banespa antigamente no estado de São Paulo. Já é falecido, meu pai infelizmente faleceu muito cedo também. Meu pai se formou em engenharia mecânica aqui em Mogi das Cruzes. Caramba! Que é onde eu nasci, né? Eu sou nascido em Mogi das Cruzes. Que era um reduto também de que japoneses, era um reduto, né? Eu lembro que na época que eu era mais novo, o pessoal brincava, que aqui era conhecido como cinturão verde, né? Quando tava muito hortifruti, né? E o pessoal falava, não, Mogi das Cruzes, eu falava, eu sou de Mogi das Cruzes, o pessoal brincava assim, não, Mogi das Cruzes só tem alface e japonês, né? Falavam isso, né? Porque era uma concentração, assim, né? Uma concentração muito grande de japoneses. Hoje, não mais, né? Assim como a Liberdade aqui era, hoje já tem talvez muito menos japoneses na Liberdade do que tinha antes, né? Acho que tem mais japonês aqui na capital, mais na região da saúde, né? Tem bastante japonês. É um reduto também. É uma grande amiga, Maíra Sato, que morava na região da saúde. O pai dela também, né? Mas, cara, que história, porque seu avô era o Sui, né? Ele ajuda a fundar a cidade de Adamantina. Adamantina. Mas imagino que em que ano? Nos anos 20. Nos anos 20, ele foi para lá, não tinha nada, né? Tanto que tem algumas ruas lá que tem o nome do meu avô. Isso é muito interessante, porque todos os estudos de urbanismo das universidades do interior, que são de arquitetura e urbanismo, mostram que nos anos 20, 30, 40, sobretudo, essa urbanização do interior do estado de São Paulo era uma urbanização feita expulsando e matando indígena. Então olha que loucura as camadas de confronto, né? Os japoneses chegam, mas são tratados no trabalho análogo à escravidão, que era o que se fazia com a população afro antes. Sim. Aí se confrontam diante de uma realidade brutal. Mas também se juntam com os italianos em estratégias de sobrevivência e resistência para fundar uma cidade que certamente, como tantas outras, foi fundada em cima de aldeias indígenas, né? Os bandeirantes provavelmente já tinham expulsado feito os a primeira, indígenas, né? Já feito que hoje a gente celebra os bandeirantes, né? Tem como heróis, né? Como heróis, mas eles foram os exterminadores dos povos originários, né? Boa, exterminadores do futuro dos povos originários. Exterminadores do futuro e essas desigualdades, como você como professor de história sabe, se perpetuam até hoje, né? Tudo que foi criado aí somente a luta pela terra, né? Nossa. A gente sempre brinca, a terra era de alguém antes, né? Então, pois é. Ela foi tomada de alguém antes. Tomada aí. Não à toa, seus antepassados tiveram tanta dificuldade também para se firmar no campo, né? Firmar no campo. E nessa época da cultura cafeeira em São Paulo era muito, muito brutal, né? A convivência, principalmente da força trabalhadora, né? Impressionante. Bom, aí já numa outra geração, seu pai estuda, faz engenharia, e aí... Se forma. Como é que veio para você nessa trajetória essa entrada no mundo das finanças, do mercado financeiro, cruzando caminhos até do próprio Eduardo Moreira, né? Eu até não cheguei, engraçado, é uma história interessante que eu vou contar. Aí meu pai se forma em engenheiro, foi como caçula, já era uma geração que tinha estudo, né? Infelizmente, quando meu avô chegou e os irmãos mais velhos dele ainda eram da cultura muito da roça, né? Não tinha estudo, não tinha graduação, apesar de ter muita sabedoria, né? A gente, às vezes, tem esse mito de que a pessoa estudou e a gente vê hoje, principalmente na sociedade, que
formação não é tudo, né? Exatamente. Acho que a cultura é muito mais importante para o desenvolvimento da sociedade do que a própria formação acadêmica, né? Uhum. E aí meu pai se forma, eu começo a trabalhar com 10 anos, né? Com 10 anos de idade. Um clássico do Brasil. Né? Eu comecei a trabalhar não por necessidade, eu sempre faço questão de frisar isso, porque eu trabalhava porque na cultura nipônica o trabalho sempre foi valorizado, né? E eu até, digamos, para fugir daquelas agruras da infância que eu sofria muito com esse rigor da educação nipônica, eu fui trabalhar muito cedo porque eu descobri que trabalhar eu teria o respeito dos meus pais, né? E aí com 12 anos eu fui trabalhar realmente, com 10 eu fui consertar relógio, aqueles relógios analógicos ainda, com 12 eu fui consertar brinquedo, aí era formal, eu trabalhava formalmente. Quase um artesão. Quase um artesão, e com 15 anos eu entrei num banco que chamava Banco América do Sul, que era um banco ligado à colônia japonesa. Com 15 anos de idade eu fui ser bancário, para minha surpresa eu fui contratar como escriturário mesmo, eu achava que ia ser contratado como office boy na época, que chamava contínuo, né? Uhum. Office boy, fui ser bancário. E aí fiquei 4 anos no Banco América do Sul. Nesse intervalo eu servi a Força Aérea Brasileira, fui do Esquadrão de Busca e Salvamento da Força Aérea Brasileira. Foi da FAB? Fui da Que FAB. beleza. E aí depois eu saí, fui procurar, aí eu fui demitido do banco, eu fiz 8 greves. Na época eu era bem... Então você já tinha uma rebeldia ali? Já tinha uma rebeldia de jovem. Eu achei que era o contrário, você era mais reacionário e depois... Não, eu sempre fui rebelde, assim. E justo, né? Justo, E aí eu fiz 8 greves e na última eu fui demitido, porque eu resolvi fazer piquete na frente do meu próprio banco, né? Vida louquíssima. Vida louquíssima. Mas aí, ó, que tal, hein, gente? Vamos começar a fazer isso, né? Porque na época, quando a gente organizava no sindicato a greve, era tipo, líder, você trabalha no Banco América do Sul, você vai fazer piquete na frente do Bandeirantes. Aí, Cobori, você trabalha na frente do Bandeirantes, você vai nunca na frente do seu próprio banco. Para não pegar mal, né? Aí nessa última greve, na 8ª, eu descobri que o pessoal que tinha combinado de fazer o piquete na frente do meu banco não tinha ido ninguém, né? Não tava todo mundo entrando. Eu falei, não, vou eu mesmo. Que coisa é essa, né? Aí, Vou lá. Nada feito, fui demitido, né? E aí eu fui depois trabalhar até numa outra empresa que era o maior cliente do banco, que os clientes do banco gostavam muito de mim, né? E aí me contrataram e o gerente do banco foi lá e fez uma reclamação na empresa, fez com que a empresa me demitisse. Aí eu fui vender aço, fui ser vendedor de aço, depois fui trabalhar como gerente financeiro de uma empresa que vendia máquinas copiadoras, que era uma montadora de copiadoras até brasileira, chamada Triunfo. E eu decidi ser vendedor, que eu descobri que vendedor ganhava mais dinheiro, né, por causa da comissão. E aí foi justamente no plano Collor. Né, muito jovem, vendi pra caramba no primeiro mês, já tinha a comissão a receber, já comecei a gastar, né, no cartão de crédito. Aí veio o plano Collor, bloqueou tudo, poupança, confiscou. Ele confisca a poupança, mas bloqueou também o dinheiro que você tinha no cartão? Não, porque bloqueou o dinheiro de todas as empresas, né? Naquela época ficou um congelamento total de liquidez, então as empresas não tinham nem como receber, pagar, aí o governo, na época Zé Cardoso de Mello, começaram a criar uma série de instrumentos, tinha um que eu me lembro bem, chamava transferência de titularidade, que era você tinha que pagar aqui, mas você tinha que receber aqui, você podia transferir a titularidade de um direito a uma receita para pagar uma despesa, virou uma confusão, a empresa não tinha como pagar salário, aí fiquei 3 meses sem receber, nesses 3 meses sem receber, dívida no cartão de crédito na época dobrava todo mês, né? Dobra até hoje, eu que eu diga. Aí quando eu descobri que eu falei, vou ter que vender um rim, né, para pagar o cartão de crédito. E aí foi na época que começou aquele movimento de decassegues pro Japão. Lembro muito disso, meus pais eram muito amigos de um casal, quer dizer, ele era aparentado do meu pai, casado com uma descendente que foram morar no Japão, né? E nessa época eu era meio rebelde. Como eu sempre trabalhei, eu consegui me virar e meus amigos começaram a ir. Embora? Eu falei, não, eu vou aqui no Brasil, eu me viro, pode deixar, aqui eu vou ganhar dinheiro e tal. E aí veio esse problema do plano Collor, aí liguei pro meu amigo, falei, ó, se tiver uma vaga aí, põe meu nome aqui que eu quero ir. E naquela época o Japão tava recrutando muita gente, eu fui. Tava bombando, né? Aí eu fui pro Japão, fiquei 2 anos lá no Japão. Qual cidade? Fiquei numa cidade chamada Ogassa. Ogassa. Perto de Hamamatsu. Na época, Hamamatsu era a cidade que mais tinha brasileiros, né? E aí fiquei 2 anos, paguei... É muito longe de Tóquio isso? Não faço ideia. Na realidade, o Japão é tudo pertinho, né? Comparado às nossas, assim. Mas era 200 quilômetros de Tóquio. Mas, se você entrar no trem-bala, assim, em 1 hora você estava lá. E aí... E o Japão já era a segunda economia do mundo há tempos, né? É engraçado que hoje as pessoas pedem muito para eu falar sobre o Japão. Vou estar até com o Breno na sexta-feira para falar sobre a economia japonesa. E é interessante que eu vivi exatamente nessa época lá, né? Que eu fui para lá finalzinho de 90, início de 91, fiquei até 93.
E foi quando o Japão sofria mais os efeitos do Acordo de Plaza, que tinha sido em 85, né? Quando os Estados Unidos deu... Os Estados Unidos sempre muda a regra quando lhe convém, né? Foi quando ele mudou a regra no Acordo de Plaza e o Japão entrou em estagnação e veio a grande E o que crise. dizia o acordo mesmo? O Acordo de Plaza, se for contar rapidamente a história, no pós-guerra teve o Acordo de Bretton Woods, né? O Acordo de Bretton Woods para reconstruir as economias destruídas, principalmente o Japão e a Alemanha, né? Talvez num aprendizado histórico para não fazer a mesma coisa que fizeram com a Alemanha no final da Primeira Guerra, falou, não, vamos ajudar a reconstruir, né? As economias, também com interesses econômicos. Os Estados Unidos, uma potência econômica em ascensão, precisava de mercados, né? Eu sempre brinco, você precisa de clientes, você destruiu todos eles. Reconstrói aí, né? Reconstrói, porque vai precisar de faz gente, de vitrine, inclusive. Precisa de gente para comprar seus produtos. Aí reconstruiu, tanto o Acordo de Bretton Woods foi bem sucedido, que criou esses 30 anos até 71, né? É um grande avanço em termos de bem-estar social, justamente porque, terminada a Segunda Guerra, iniciou-se a Guerra Fria e a guerra por mentes e corações entre capitalismo e socialismo, né? E aí o capitalismo querendo provar e até evitar novas revoluções, já que havia acontecido a Revolução Comunista na China em 49, né? Para evitar essas convulsões sociais, o capitalismo se viu obrigado a fazer concessões às classes trabalhadoras e foi o que permitiu esse período de bem-estar social, né? Proporcionada pelo Estado. Só que nesse acordo de Bretton Woods, em que propiciou que a economia japonesa e alemã principalmente se reerguesse, França e Reino Unido também, que tinham sido destruídos na Segunda Guerra, com acordos de câmbio fixo, né, para que essas economias pudessem se reindustrializar e exportar os seus produtos. Só que isso deu tão certo que os Estados Unidos falou, pá, essa brincadeira não me convém mais. O Japão já na iminente ameaça de ultrapassar, inclusive, a economia americana. Isso quase chegou a acontecer, quase chegou. E em 1985 aconteceu o famoso Acordo de Plaza, onde os Estados Unidos obrigou, né, a França, o Reino Unido, a Alemanha e o Japão a sobrevalorizarem a sua moeda, para que eles não tivessem mais tanta competitividade nas exportações. Desde então, o Japão entrou em estagnação econômica e as medidas que o governo japonês fez para tentar tirar essa estagnação econômica, a economia japonesa dessa estagnação, propiciou a criação da bolha imobiliária e do mercado de ações em Tóquio, né? No Japão, teve uma grande crise lá no mercado, na economia japonesa, foi justamente na época que eu estava chegando no Japão, né? 91. Em 90, 91. E aí eu presenciei isso, mas o Japão ainda tinha dificuldades de mão de obra, né? Porque no pós-guerra teve um certo controle de natalidade, até porque o país estava destruído, mas chegando já próximo ali, entre 85 no Acordo de Plaza e 90, o Japão já começou a ter falta de mão de obra, né? O Japão, na década de 90, já começou a ter esse problema que se agravou muito hoje, que é essa questão do bônus demográfico, né? Hoje, 30% da população japonesa está acima de 65 anos de idade. 30%? Então, na década de 30, durante a guerra, o Japão tinha um idoso para cada 11 pessoas ativa economicamente, e hoje a gente tem aí quase um terço da população acima de 65 anos, né? Então o Japão já começou a ter esse problema no início da década de 90, então por isso ele começou a recrutar muita mão de obra, né? E o Japão ainda é uma economia uma civilização ainda muito fechada com essa miscigenação, de não permitir muita miscigenação. Parece tão cosmopolita, mas ainda é muito ortodoxa, forte isso. né? Inclusive aqui no Brasil, né? Eu me lembro da minha infância de ter restrições de você se relacionar com pessoas... Lembra da Shindo Himei, que não acreditava que o Japão tinha perdido a guerra e começaram a explodir os outros? Sim, teve tudo isso, não teve? E aí tinha essa necessidade, como o Brasil é a maior colônia japonesa fora do Japão, é no Brasil, né? A gente brincava, pelo menos na época, a maior cidade japonesa depois de Tóquio era São Paulo, né? A maior cidade. E também libanesa, né? O Brasil é impressionante. Impressionante. Né? E aí, para não abrir um pouquinho, mas não permitir tanto a miscigenação, falou, não, tragam os descendentes de japoneses, né? Vamos aceitar os descendentes japoneses. Foi quando teve esse grande movimento de Dekasegi no Japão. E o que te impressionou muito lá, morando lá na cultura? Você se reencontrou com parte daquilo que você viu no seu avô, nos seus pais? Teve isso? Eu reencontro, não. Eu depois até estudando um pouquinho, lendo um pouquinho, aqui no Brasil, quando eu morei muito tempo em Brasília, depois que eu retornei, né? Que eu virei executivo de uma multinacional, acabei parando em Brasília. E lá eu tinha uma relação muito próxima com os embaixadores, que eu fui diretor do Clube de Golfe de Brasília.
E Brasília, quem mais jogava golfe era, inclusive o clube foi construída uma exigência dos diplomatas, né? O Juscelino Kubitschek, quando construiu Brasília, que pelo menos tivesse um clube de golfe. A elite, né? A elite. É então, engraçado. assim, 70% do clube de golfe de Brasília é feito de corpo diplomático, né? Dos funcionários das embaixadas, dos embaixadores. E aí tinha lá um grupo da embaixada japonesa, um embaixador que ia lá jogar, e aí a gente fez um grupo que fazia um torneio todo mês, né? Então eu sempre estava ali junto com... Eu conversava com todos os embaixadores e eles achavam estranho o quanto no Brasil se preservava muito mais a tradição japonesa, né? E aí eu comecei a reparar, porque no Brasil é como se eles estivessem parado no tempo. Sim. É como se eles estivessem em 1908, 1914 ainda. Então você vê muita tradição aqui na colônia japonesa que no Japão já não existe mais dessa forma, né? Aqui fica para se defender até de um ambiente certamente hostil. Você preserva mais do que lá, né? Você preserva mais. Então, quando eu fui para lá, eu vi um Japão muito mais moderno do que eu vi aqui na colônia japonesa. Então, era uma coisa que me impressionava bastante. Que tem também o seu lado ruim, né? Porque o Japão reconstruído pelos Estados Unidos, ele se tornou muito americanizado, né? Sim. Assim, eu acho que talvez para a cultura isso não seja tão bom. Sim. Como de resto quase o mundo inteiro, quase né? o mundo inteiro com esse soft... O Japão até por uma exigência dos Estados Unidos, né? Tanto que o Japão ficou sobre o seu guarda-chuva militar, não pôde mais investir em defesa, e sobre esse soft... Até hoje isso? Esse soft... Agora com o Trump não, né? Agora com o Trump, Trump meio que deu uma banana para todos os aliados, né? Se virem. Tipo, agora vocês se virem. Falou isso para a Europa, o Japão já sinalizou isso, porque ele quer concentrar seus esforços militares contra a China, que é uma ignorância total do Donald Trump, né? Esse dia eu estava no programa e o outro economista sempre que citava a China, o inimigo, o adversário, eu falei, por que vocês olham para os outros como inimigos, né? E o cara meio que vestindo a carapuça do americano. Quase um porta-voz da Casa Branca. Fala assim, por que os Estados Unidos vê os outros como inimigo? Né? Ele já parte do pressuposto que o outro é um inimigo. Mas isso está muito na cultura imperialista dos Estados Unidos, Total. né? Totalmente nessa cultura imperialista. Então, o que eu tenho tentado fazer, até explicando, não sem ser um professor de história mais conhecido, pelo menos da parte econômica da história, não, mas você manja muito. É tentar diminuir isso que as pessoas, principalmente o soft power americano, esse poder semiótico que ele tem sobre nós, inclusive, né, o Brasil. Total. Talvez o Brasil seja um dos países mais americanizados, né, sob a influência dos Estados Unidos. Tanto que tem gente que bate continência para bandeira americana. Exato, não, e não sai da Disney, né? Não sai da Disney. Foge do Brasil para ficar na Disney. É Então, inacreditável. Então, assim, eu tenho tentado distensionar isso, né? Mas por que a gente... Não, porque a China... Mas por quê? Né? O que a China faz com os outros fora da cooperação econômica que é diferente dos Estados Unidos? Diferente que eles não ficam exigindo contrapartidas, principalmente políticas, né? E do Estado brasileiro. Você não vê a China obrigando a gente a seguir uma cartilha de você tem que diminuir seus gastos públicos. Né? Ela não tem esses instrumentos imperialistas na mão também, né? Então, pelo menos, eu costumo dizer que, pelo menos por enquanto, a China não demonstrou, e a história demonstra que a China nunca teve essa visão imperialista, né? A não ser quando teve lá o Império Mongol, que não era chinês, né? O Império Mongol tinha uma visão imperialista, mas o povo chinês em nenhum momento demonstrou ter essa intenção imperialista, ao contrário dos Estados Unidos. Sim, totalmente. Bom, já que entramos no tema da China, já que está ali tudo no Sudeste Asiático e a China se estendendo também pela Ásia Central, né? China, então, o que você ouve em termos de estudos de geopolítica, de economia e de finanças em relação à China? Porque, pensando lá no Giovanni Arrighi, no ciclo sistêmico de acumulação do capitalismo, o Arrighi até pensou que seria o Japão o próximo ciclo hegemônico, né? Mas aí o Adam Smith está não em Tóquio, sim em Pequim. Então, certamente, a gente já está vivendo o que a gente poderia... E o Trump dá esses sinais, né? Mesmo que inconscientemente. De decadência do Império Americano, financiarização, crise e tal, eventualmente uma guerra, nesse padrão de ciclo sistêmico de acumulação da história do capitalismo. E, certamente, a China está ali já... daqui, sei lá, 10 anos ultrapassando os Estados Unidos nesse ritmo, não é isso?
em termos de paridade do poder de compra, a China já é uma economia maior que os Estados Unidos, né? Em dólar ainda não. Mas traduz isso para os leigos. O que é paridade de poder de compra? É porque a China, por uma questão estratégica, ela mantém o yuan, o câmbio dela sob controle para que ela continue competitiva, né? Para que ela continue expandindo o seu poder industrial. Mas quando você pega no paridade de poder de compra, no Brasil antigamente tinha o tal do índice Big Mac, né? O índice Big Mac era o benchmark, o padrão, era quanto custa um Big Mac no Brasil, quanto custa um Big Mac nos Estados Unidos. Certo. E você, através dessa medida, você daria o poder de compra do salário, da moeda, né? Que você consegue comprar com aquele salário. Isso. Então, assim, hoje, o que se consegue comprar com o yuan em termos de poder de compra, que se chama paridade do poder de compra, já é superior ao dólar americano. Quando você transforma todo o PIB da China em dólar, ela ainda é em dólar menor do que os Estados Unidos. Certo. Mas em poder de compra, a economia chinesa já é muito maior, já ultrapassou os Estados Unidos já há algum tempo, né? Acho que há mais de 6 anos já ultrapassou os Estados Unidos. Caramba, então com 10 yuans, você tem um poder de comprar muito mais coisa que se compra com 10 dólares nos States, não à toa tem uma pobreza estrutural lá, né? Sim. É como se você pegasse o chinês lá, o que ele consegue comprar dentro da economia chinesa é muito mais do que se ele pegar o mesmo salário e ele for lá nos Estados Unidos e comprar em dólar lá nos Estados Unidos. Ele não teria o mesmo padrão nos Estados Unidos que ele teria na China. A vida está melhor na China, certo? A vida está melhor na China, né? E que é o que é impressionante, né? Uma população de 1,4 bilhão de habitantes. É gente pá dedéu. É gente demais, né? A Revolução Comunista, obviamente, passou por todos os problemas da Grande Fome, da Revolução Cultural, mas depois do Deng Xiaoping, né, tudo que a China implementou em termos de planejamento de crescimento da sua economia, ele tirou mais de 800 bilhões de pessoas da pobreza. 800 milhões? Bilhões, né? 800 bilhões de pessoas da pobreza, já próxima de nós, quase 1 bilhão de... Isso é um feito impressionante, né? Então, 800 milhões, né? Ou não bilhões. 800 milhões de pessoas. Então, assim, quando você... Caramba, dá quantas vezes a população do Brasil ou dos Estados Unidos, né? Então, quando você... E aí tem essa falácia que eles falam, que o socialismo produz fome, o capitalismo que tira as pessoas da fome. Na realidade, em números, em fatos, em dados, o que se vê é o inverso, né? Que o socialismo, com características chinesas, obviamente, foi capaz de tirar pessoas da fome, né? Então, é impressionante esse feito. É um fenômeno a ser estudado, essa ascensão chinesa, mas em termos do que os Estados Unidos está deixando evidente agora, é que as suas estratégias geopolíticas que criam todos os problemas para os americanos, justamente por essa visão imperialista, né? Porque os Estados Unidos, no pós-guerra, quando reconstruiu o Japão, na realidade, ele, apesar de o Japão ter sido inimigo na Segunda Guerra, mas ao vencer o Japão, ele propiciou que o Japão saísse, né? O imperialismo japonês tivesse saído da China, o que propiciou a retomada da Guerra Civil da China e a vitória da Revolução Comunista Chiang Kai-shek, sobre o Chiang Kai-shek. Engraçado essa história que as pessoas hoje olham, mas não olham o que a história nos diz, né? Inclusive, em 43, dezembro de 43, Roosevelt, Stalin, o Churchill e o Chiang Kai-shek tinham prometido devolver Taiwan para a China. Sim. Uma das conferências foi a de... Na conferência, porque o Japão tinha invadido, tomado Taiwan e feito Taiwan como se fosse uma base militar, invadido a China ali pela região da Manchúria, e aí, ao ser derrotado na Segunda Guerra, o Japão teve que ser expulso da China, propiciou a retomada da Guerra Civil e a vitória da Revolução Comunista, né? E aí, já com base nisso, porque terminou a Segunda Guerra, começou a Guerra Fria, contra o socialismo, né, contra a União Soviética, basicamente. E aí os Estados Unidos, agora a gente tem que fortalecer o Japão, apesar da gente ter sido inimigo, então agora a gente vai fortalecer o Japão, fazer o contraponto com a China. Sim. Né? E ao mesmo tempo, depois do Acordo de Plaza, ele segurou o Japão, você não me passa mais, já te sacaneei aqui. Literal, né? Literal. Agora eu vou ajudar a China porque eles achavam que tirando a China da zona de influência da União Soviética seria um golpe fatal na União Soviética. E assim o fez. Os Estados Unidos não foi lá porque gosta da China. Não, primeiro foi explorar a mão de obra barata e segundo porque tinha um interesse geopolítico de tirar a China da zona de influência da Rússia. O que os Estados Unidos está tentando fazer é o inverso agora, né? Exatamente. Se dizendo amiguinho do Putin ali para tentar tirar a China, a Rússia da influência da
da China. E nisso o Putin surfando, né? E a China foi, estrategicamente, com um plano de longo prazo na cabeça, soube aproveitar essas jogadas geopolíticas, né? Talvez até ingênuas, né, dos Estados Unidos, achando que iria, sei lá, enganar a China, trazer a China foi muito serena, né, nessa história. Foi muito serena, aproveitou o que o mercado tinha de bom. Tem um livro muito interessante que eu li, chama do Yang Hunin. O Yang Hunin, ele faz parte ali do Politburo. Do Partido Comunista Chinês. E ele foi estudar nos Estados Unidos, ele foi estudar o modelo americano. Ele tem um livro que chama America Against America, América contra a América. E ele levou para a China o que os Estados Unidos têm de bom e o que tem de ruim, né? E o que os Estados Unidos faz contra ele mesmo. Muito disso que a gente fala está nesse livro. E aí ele é um dos grandes conselheiros dos presidentes, ali eleitos pelo Partido Comunista. Como é o nome dele mesmo? Wang Hunin. Wang Hunin. America Against America. Depois até te passo o link. É um livro fácil de ler, muito curto e interessantíssimo. Então você vê que a China soube aproveitar o que, teoricamente, o mercado tem de bom. E aí os críticos falam, não, lá não é um socialismo que tem mercado. Gente, mercado existe antes do capitalismo. Exato. Aliás, uma lição brodeliana, né? O capitalismo é uma economia de mercado por excelência, mas nem toda economia de mercado é capitalista. É capitalista. Então, o capitalismo é uma forma de organizar o mercado. A China encontrou uma forma de organizar o mercado com o socialismo, né? Que é o poder do Estado. E acho que é o grande sinal de se dizer se lá é um socialismo de mercado ou um capitalismo de Estado, que é a grande discussão, é porque lá o poder econômico não influencia o poder político. Né? Nem um pouco com esses novos ricaços? Não, eles têm tomado esse cuidado. E aí tem um evento histórico que os capitalistas utilizam para criticar a China, que eu acho que, na minha visão, é positiva. Quando lembra o dono do Alibaba, o Jack Ma, que ele sumiu, que a ditadura chinesa sumiu com o cara, matou, sumiu, e ele reapareceu numa reunião, inclusive, do Conselho Popular da China, sorrindo do lado do Xi Jinping, né? E ele faz parte daquele conselho de grandes empresários que ajudam a aconselhar, né, o poder político. Então, esse sumiço dele, na realidade, para mim, foi o sinal de que o poder político, o poder econômico não se traduz em poder político. Quando ele achou que poderia... Dá uma de Musk. Dá uma de eu mando no poder político, os caras falaram, peraí, aqui não funciona dessa forma. Seguraram a onda dele. Eu li um documento foi até me enviado pelo professor Elias Jabbour, um documento que está no site do governo da República Popular da China, do governo chinês, que destrincha como é organizada a democracia na China, né? Eu achei extremamente interessante, e lá você vê, por isso que em alguns programas eu vou, as pessoas não acreditam, quando eles falam que é ditadura, eu falo, eu acho que a democracia lá é muito mais evoluída que a nossa. Só fiquei indignado. Não! Indignado. Porque quando você vê como eles organizaram, desde a Revolução Comunista, os Conselhos Nacionais Popular, essa descentralização do poder para as províncias, né, que seria nossa aqui, as prefeituras, principalmente poder econômico, né? Eles têm autonomia econômica nas províncias. Como eles organizaram de não ter esses problemas que a gente tem com urbanização, favela, você vê que na China não tem. Eles mantiveram as pessoas no campo. Da forma que foi feita a reforma agrária pelo Partido Comunista, óbvio, teve vários erros, mas eles corrigiram ao longo do caminho como fazer essa reforma agrária e manter as pessoas no campo, para que não existisse esse êxodo, né, para as grandes cidades e tornasse esse problema que todos nós temos aqui de favelização, né, das nossas grandes cidades. Então você vê da forma que tudo foi feito, é a forma que a democracia chinesa conseguiu organizar, porque o povo lá, se você vê como é organizado, esses conselhos nacionais populares têm poder de voz e poder de opinião dentro da política chinesa. E da forma que as pessoas ascendem também ao poder político. Lá eles têm uma seleção, né? O pessoal gosta de falar de meritocracia lá, essas figuras que a gente vê no Congresso, né? Um Bolsonaro da vida nunca seria presidente da China. Jamais. Jamais seria. Não presta serviço público nenhum. Eles não teriam permitido que isso acontecesse. Então você vê que o modelo lá não é que é uma ditadura, eles têm critérios, têm disciplina. E aí que no viés liberal americano tudo é uma ditadura, só eles que não são, né? Só eles que não são. Só eles que não são uma ditadura do capital e do capitalismo. Exatamente, uma ditadura do poder econômico, né? Porque... Você acha que a gente não vai entrar mais nos States se a gente estiver falando isso ao vivo aqui? Eu acredito que não, eu acho que eu não... Você está com vontade de visitar Nova York? Porque Nova York é mais do que os Estados Unidos, né? É o mundo ali, né? O mundo. Eu, na verdade, assim, eu já fui várias vezes, obviamente, mas eu não gosto, assim, eu sempre me sinto maltratado nos Estados Unidos. Diferente quando você vai num país oriental, né? Você foi para a China?
Na China não, mas eu morei no Japão 2 anos e quando eu fui para lá, e eu voltei em 2015 com a minha família, né, eu tenho 5 filhos, e você imagina, eu fui para lá, eu, esposa e 5 filhos, 7, né? E a minha esposa e os filhos tinham um certo receio, que num país oriental é mais difícil você se comunicar, né? Porque quando a gente está aqui no Ocidente, nós, como eu me considero brasileiro, né? A gente, talvez até pelos gestos, você consegue identificar o que a outra pessoa está querendo dizer. No Japão é diferente, né? Nem pelos gestos você consegue. Minha esposa tinha muito esse receio, mas ao desembarcar, a gente foi maltratado, fez a conexão nos Estados Unidos, como sempre, eu sempre me sinto maltratado, né? Principalmente quando você passa na alfândega, né? Nos Estados Unidos, é insuportável, né? Como eles te tratam, né? E aí, já com esse trauma nos Estados Unidos, a minha família chegou, eu já tinha morado lá, sabia que não era, mas sempre com aquela ansiedade, aquele receio de ser maltratado. Já na entrada, eles já ficaram tranquilos da forma que você é recebido na alfândega japonesa, né? Você é recebido como bem-vindo, fica à vontade, espero que você goste do país. Eles têm muito aquele negócio da reverência, né? Eles estão sempre sorrindo, muita educação. Então, assim, impressionante. Foi uma experiência, pelo menos para minha família que não conhecia, impressionante, assim. E eu gosto muito, não por ser japonês, eu gosto muito do Japão. Sei que tem os problemas, como toda... É que você é Nihonjin e Gaijin ao mesmo tempo, né? Sempre será, né? Eu brincava disso, porque quando eu cheguei lá, eu falei... Aí vocês têm que decidir, porque lá todo mundo me chama japonês, eu chego aqui todo mundo me chama brasileiro. mas no clichê do bullying, o japa, né? Você sempre cresceu sendo chamado de japonês pelos brasileiros, né? E eu cheguei lá, os japoneses me chamavam de brasileiro, né? Aí eu falei, vocês decidem, eu sou japonês ou brasileiro. O que eu sou nesse mundo, né, de imigração? Imigração. Ô, Boris, sensacional. E por falar em questão de maltratar, vamos tratar aqui nessa reta final, não sei como você como um brasileiro, mas descendente, né, dos Nihonjin, sofreu uma perseguição brutal nessa esteira da Operação Lava Jato e suas diversas fases ou emulações em 2018, né? Sim. Quer dizer, um cara que manja de finanças, quis fazer um trabalho sério de saneamento de finanças junto aos poderes públicos e tal. Então conta aqui, eu sei que você já contou em outros lugares, mas aqui no Provocação Histórica, por que essa operação prendeu injustamente um sujeito honesto, trabalhador, que traz, inclusive, você sempre fala isso, essa honra, né, de fazer as coisas corretamente, que vem também da cultura japonesa, né? Como é que foi essa história? Na realidade, assim, eu tinha uma boutique de M&A, eu sempre fui, eu sou do mercado financeiro há mais de 30 anos, né, assim. Você continua operando e tal? Não mais, depois desse trauma aí eu me afastei um pouco, né, assim, do dia a dia. Mas com empresas no mercado financeiro há mais de 20 anos, né. E eu comecei a trabalhar com fusões e aquisições. Eu fundei uma boutique que hoje praticamente deve ser uma das maiores, se não a maior boutique de M&A do Brasil, né. Boutique de? De M&A. M&A é uma sigla de Mergers and Acquisitions, né, que é fusões e aquisições. E as boutiques de M&As, na realidade, elas fazem exclusivamente estruturação estratégica e financeira de operações de fusões e aquisições. Uhum. É o que fazem os grandes bancos de investimentos, né? Só que os grandes bancos de investimentos, eles têm o que eles chamam uma régua lá que, tipo, só pegam operações acima de 1 bilhão. Então fica meio que um mercado desassistido, certo. Porque o banco de investimento ele faz de tudo, inclusive isso. E as boutiques de M&A surgiram para fazer só isso, né? Então, que a gente chama do middle market. A gente entrou nesse middle market. Obviamente, depois que a boutique começa a crescer, ela começa a pegar operações maiores. E nessa esteira aí, a CETIP tinha comprado uma empresa chamada GRV, de gravames, né? A GRV era uma empresa que era do dono do Ibope, do Carlos Montenegro. E a CETIP, na época, comprou. A CETIP, para quem não sabe, hoje é a B3, né? A CETIP fez uma fusão com a Bovespa e virou a B3. A CETIP fazia o balcão de títulos privados, né? E a Bovespa fazia de ações e derivativos. E aí a CETIP comprou essa GRV porque essa GRV faziam gravames de contrato de financiamento de automóveis. Né? Certo. Então quem faz todo o processo, lança lá no documento, que seu carro é alienado fiduciariamente a banco tal, era essa empresa de gravames. E tinha uma empresa que era concorrente dessa gravames. A CETIP comprou essa empresa e tentou comprar essa outra. E aí essa outra empresa nos procurou. Nessa primeira operação com a CETIP eu não quis assessorar com a minha empresa muito próximo, mas eu ajudei o dono da empresa nas reuniões, pelo menos a acompanhá-lo. Depois a gente começou a assessorar essa empresa porque eles surgiram outras propostas de aquisições. Que não foi para frente, essa empresa pediu que eu fizesse uma auditoria. Na época a nossa empresa não fazia auditoria, mas eu fiz particularmente com outra empresa uma auditoria nessa empresa e identifiquei o que precisava ser alterado na empresa. Né? E aí eu propus, obviamente,
aquela cartilha de profissionalização. Ó, você vai profissionalizar um pente fino. todo o seu corpo executivo, tem que ser profissional. Você vai fazer governança corporativa da empresa, vai ter compliance, código de ética, código de conduta. Eu tinha sido executivo da Xerox do Brasil por 13 anos. Tinha tido uma trajetória impressionante, né? Conhecia muito bem esse mundo. E aí ele falou, então vamos seguir em frente, vamos fazer isso. Aí eu contratei a Michael Page, que é a maior recrutadora de executivos do mundo, né? Tem aqui em São Paulo. Eu fui lá na Michael Page, eles fizeram um relatório, sugeriram ali como seria a contratação dos executivos, nível salarial, compensação, esse tipo de coisa. Contratei o BMA, que é o Barbosa Menchen Aragão, que assessora ninguém menos que o Jorge Paulo Lemann, né? Todos os processos de aquisições do 3G Capital foi a BMA que fez. Só gente... Eu contratei o que tinha de melhor para assessorar essa empresa. E aí eles fizeram, o BMA fez a governança corporativa da empresa. Fui no Pinheiro Neto, porque como eles tinham contratos com o Detran, tinha o que a gente chama de um risco, eles eram expostos politicamente, tinha risco, inclusive, criminal, que depois veio a se confirmar, né? E aí o Pinheiro Neto falou, ó, a sede da empresa era em Brasília, falou, procura um pessoal lá em Brasília. Aí eu conheci o sócio do Cacai, eu conversei lá, fui inclusive no escritório do Cacai, conversei, eles me orientaram de como fazer toda essa proteção. E aí o acionista da empresa, o dono, o controlador, começou a assediar que eu fosse o presidente da empresa. Apesar de eu ter apresentado todo o plano para ele contratar via Michael Page, ele falou, não, eu quero que seja você. Eu recusei umas 3 vezes, mas no final eu coloquei algumas exigências, como sou de carta branca, né? Só entro depois que o BMA fizer a governança corporativa. E, obviamente, carta branca para fazer o que eu tinha identificado de errado na auditoria. E aí ele topou, assim foi feito, eu entrei com o estatuto feito pelo BMA, e a governança, você sabe, quem manda a empresa é o presidente, né? Depois do presidente, aí, em alguns casos, se sobe para o Conselho de Administração, depois para a Assembleia de Acionistas, a gente fez tudo dessa forma. E eu entrei em janeiro de 2015. Entrei em janeiro de 2015. Com esse cargo? Com esse cargo de presidente da empresa. Virei presidente da empresa em janeiro, 10 de janeiro, eu notifiquei um contrato de SCP que recebia R$1 milhão por mês, mas não tinha prestação de serviço nenhuma. E, ou obviamente, seja, um contrato superfaturado. Na auditoria eu já tinha identificado que era uma coisa errada, e o que era, para mim, era bastante lógico. Eles ganharam uma concessão pública para prestar esse serviço para o Detran. Na concessão pública era 10% para o Estado e 90% para a empresa. E essa empresa, esse contrato de SCP, que é a Sociedade em Conta de Participação, que é um contrato de gaveta legalizado. Nesse contrato de SCP ia esse montante. E esse montante representava mais ou menos 40%. Então, na minha cabeça, o que era? A concessão deveria ser 50% para a empresa, 50% para o Estado. Eles fizeram oficialmente 90% para a empresa e 10% para o Estado, e depois voltava esses 40%, mas nesse contrato. Então, para mim, era propina aquilo ali. Caramba. Apesar de não estar escrito em lugar nenhum, não precisava ser muito gênio para chegar nessa conclusão. Aí eu cancelei, notifiquei que ia cancelar, cancelei, fui no Detran e devolvi o dinheiro para o Estado. Fui lá e fiz um termo aditivo, repactuando. Detran de onde? Do Mato Grosso. Do Mato Grosso. Repactuando isso de que era 90-10 para 50-50. Ou seja, eu cortei a propina e devolvi para o Estado. Legalmente, eu não poderia até não fazer isso, porque a concessão oficial estava lá, que era tudo da empresa. Mas achei por bem, moralmente, devolver o dinheiro para o Estado, porque eu identifiquei que essa era a negociação que tinha sido feita lá atrás. Novamente, apesar de não estar escrito em lugar nenhum, era muito óbvio. E aí, devolvi para o Estado e fiz meu papel, né? Eu sempre brinquei, quando executivo da Xerox, eu já tinha combatido essas coisas irregulares da forma que me convinha. E eu sempre brinco assim, não basta ser contra a corrupção, você tem que tomar atitudes contra ela. Então, como eu tinha poder para fazer isso, eu fiz. E aí fiquei tranquilo, comecei a buscar negócios com a iniciativa privada. Isso, esse cara que insistiu não estava nem em contato com você. E aí depois, aí eu até, pela governança, falei, você é acionista da empresa. A partir do momento que eu sou presidente, você não manda nada, quem manda sou eu. Inclusive, em algumas reuniões, no início que ele foi comigo, eu levantava da mesa e falava para ele, quem manda a empresa sou eu. Se você quiser fazer, é simples. Por que você ficou mexendo o saco para vir, né? Você me demite e você faz, a empresa é sua. Mas enquanto eu for o presidente, quem manda a empresa sou eu, né? Eu tinha falado isso várias vezes para ele. E aí eu comecei a fazer esse mesmo software fazia para o financiamento de automóveis, a gente criou para fazer registro de imóveis. Era um negócio bilionário. Tanto que o Eduardo Guardia me procurou. O Eduardo Guardia, na época, era vice-presidente da Bovespa. Depois ele virou ministro da Fazenda do Temer.
Ele ficou sabendo que a gente tinha esse projeto, eu tinha apresentado para a Caixa tinha 70% do mercado imobiliário, então era um negócio gigantesco. A Bovespa ficou sabendo e ele me procurou, foi ele que foi em Brasília me procurar para dizer que a Bovespa queria entrar nesse negócio. Estava no alto circuito das finanças brasileiras. Estava no alto circuito. Aí a gente assinou um MOU, que é um memorando de entendimentos com a Bovespa, e começamos a tocar esse projeto. O que era o meu acordo com ele. Vou acabar com tudo que a gente tem de errar na empresa e, obviamente, eu vou fazer negócios com iniciativa privada, negócios saudáveis, né? Só que aí a CETIP entrou nessa negociação de fusão com a Bovespa, eles pararam todos os projetos, esse projeto ficou e, concomitante, o acionista da empresa fazendo pressão para que, você precisa jantar com o senador fulano de tal, você precisa almoçar com o deputado, né? E eu sempre recusei, tanto que meu celular ficava com a minha secretária, eu nem atendia, né? Inclusive, foi engraçado, na época do Eduardo Guardi, a minha secretária não sabia, obviamente, eu era do mercado, sabia quem ele era, né? E ela falou assim, que eu sempre recusava. Eu falei, tem um Eduardo Guardi aqui querendo falar com você e tal. Como que é o nome dele? Eduardo Guardi. Eu falei, não, você pode passar aqui, você é o vice-presidente da Bovespa, né? E aí, você não precisa barrar, não. Porque assim, o que tinha de deputado, senador que ficava ligando, que eles ligavam... lobby brutal. Que eles ligavam para o dono da empresa e o dono da empresa passava o meu celular, só que eu deixava meu celular com a secretária para não atender. E aí, meados de 2016, eu fiquei 1 ano e meio na empresa. 2015, meados de 2016, com essa pressão, como tinha parado o projeto da Bovespa, essa pressão, e ele ia todo dia, você tem que almoçar com o senador, você tem que... E eu sempre falava para ele, eu não conheço o cara, ele não me conhece. Por qual motivo você acha que ele quer almoçar comigo? Coisa boa ele não vai me propor, só pode ser coisa errada, né? Então eu sempre recusei. Aí um belo dia, eu já tinha conversado com minha esposa que eu estava meio de saco cheio dessa pressão, né, para eu atender esses políticos. Aí eu cheguei na empresa e falei, faz o seguinte, pode almoçar com os caras, a empresa é sua, eu estou saindo da empresa. Eu tinha falado, se quiser você me demite. Eu falei, não, melhor, eu vou sair da empresa, sair. Isso foi em meados de 2016. Aí eles tinham preso o ex-governador do estado, o Silval Barbosa, que ficou até 2014. Eu virei presidente em 2015, não tinha nada com isso. Eles prenderam esse ex-governador e esse ex-governador fez uma delação, entregou todas as coisas que ele tinha feito de errado no estado. Entre elas, esse contrato do Detran, com essa empresa que eu tinha sido presidente. Aí você ficou no alvo. Primeiro erro, ele como governador, ele não podia fazer delação, porque a lei da delação você entrega alguém acima de você. Ele era o governador, ele era o chefe da organização. Então, quem queria entregar? Né? Mas aí ele entregou todos os negócios e eles foram atrás. Então, do lado privado, o chefe do negócio era o dono da empresa. Só que aí eles soltaram a primeira fase da operação, que era com a delação desse governador, que eu não tinha nada com isso, eu tinha virado presidente em 2015. E aí começou a sair muito o meu nome na imprensa do estado, porque na época eu dava muita entrevista para a Globo, né? Eu tinha uma visibilidade nacional. Então juntaram as visibilidades. Aí eu falei, eu acho que esses caras estão me pegando porque dá mais ibope para eles ficar falando de mim. Aí eu pedi para um advogado amigo meu ir no Mato Grosso. Ele foi no Mato Grosso, aí lá no Mato Grosso o Ministério Público falou assim, não, a gente não quer ouvir ele não. A menos que ele tenha alguma coisa importante para nos dizer. Aí esse meu amigo voltou, falou assim, Cobori, eles falaram isso, mas eu vou traduzir para você. Eles só vão te ouvir se você fizer uma delação. Aí eu falei, o nome dele é Délio, né? Ele é até de uma família famosa de advogados, ele foi presidente da OAB depois, Délio Lins e Silva. Eu falei, Delinho, o princípio da delação, você assume um crime e entrega o resto. Eu não cometi nenhum, então não faz sentido. Deixei para lá. A imprensa continuou batendo meu nome. Como eu era do mercado financeiro, eu tinha muita preocupação com a minha imagem, com a minha credibilidade. Aí passou uma semana, eu falei, Delinho, volta lá e disse que eu quero falar com o Ministério Público, né? Aí o Delinho voltou, aí ele falou, não, eles não querem te escutar não, só se for lá no final do processo. Aí o Delinho voltou, advogado experiente, falou assim, Cobori, eles falaram isso. Eu acho muito estranho eles não desejarem ouvir você. Você foi presidente da empresa, nem por curiosidade, né? Eles querem conversar com você, por que não? Tem alguma coisa estranha acontecendo. Vamos fazer o seguinte, tudo que você ia lá esclarecer, a gente vai pôr numa petição e mandar. Porque na primeira fase eles tinham quebrado o sigilo bancário de 59 pessoas. Só que nessa primeira fase eles quebraram de 59 pessoas e pediram a prisão e busca e apreensão em 57. Eles só deixaram de fora eu e um advogado que eu tinha contratado para a empresa. E ali era muito óbvio também, não precisava ser gênio para descobrir, porque esse advogado que eu contratei, que estava na quebra do sigilo, foi porque essa empresa que eu cortei 1 milhão por mês, por incrível que pareça, eles entraram na justiça para pedir de volta. E eles ganharam, na primeira e na segunda instância do Estado. Eu só consegui derrubar depois que chegou no STJ. E eu falei assim, é muito óbvio, esses dois caras, foi o cara primeiro, não estava até 2014, segundo, eles
acabaram com o negócio e devolveram o dinheiro para o Estado. A gente tinha que mandar um prêmio para esses caras. Né? Então, na primeira fase, a gente não estava. Mas mesmo assim, aí eu peguei toda essa quebra de sigilo que eu tinha feito do meu salário como presidente, dos bônus que eu tinha recebido, fiz uma petição com o famoso follow the money. Mandei para lá, como eu tinha minhas empresas, o meu salário era tudo investido, né? Teoricamente eu não precisava daquele rendimento. Então todo o dinheiro que entrava na minha conta, entrava no dia seguinte ia para um fundo de investimento, bônus entrava, ia para um fundo de investimento, estava tudo lá no extrato do fundo e na declaração de imposto de renda, ou seja, o dinheiro era meu ainda. Então aí botei tudo na petição e mandei. Aí soltaram a segunda fase da operação. Aí bateram na minha casa, faziam uma busca e apreensão. Meus advogados tinham falado, você foi presidente da empresa, você corre o risco de sofrer uma busca e apreensão. Aí foi aquele susto, mas eu sabia do risco. Constrangimento, né? Revira sua casa, pega... Igual em filme. Igual em filme, põe a sua família num canto, toma o celular de todo mundo. Os advogados até falaram, você não precisa fornecer senha de nada. Eu não estava devendo nada. Eu falei, não, pode entrar aí no computador, dava senha. E aí, depois de umas 2 horas em casa, eles me chamaram no fundo, tiraram outro papel e falaram, a gente tem um mandado de prisão contra você. Putz. Aí isso não... Seu mundo mudou. O meu mundo mudou, isso eu não estava esperando. Né? Aí, passou uns 10 minutos, meu advogado foi lá falar com minha esposa, aí a família chora, que negócio, e eu fui preso em Brasília, né? E eles me levaram para o Mato Grosso. Então, aquele constrangimento, né? Tira sua casa, enfia você no avião, leva você para outra cidade. Mutatis mutandis que fizeram com o Lula, lembra? Exatamente. É exatamente esse processo. De tirada não só da sua casa, mas da cidade que você mora e te levar para outro lugar. E aí, meu mundo acabou. Eu cheguei lá, achei que ia sair no dia seguinte. Que ia sair no dia seguinte, até os próprios advogados, né, que foram até no aeroporto, me falaram, Cobori, fica tranquilo, é algum engano e tal, a gente vai te tirar de lá, não precisa ficar. Eu fui com essa expectativa, né? Você vê muito na TV, né? Prende o cara num dia, sei lá, pega o depoimento e solta no outro dia. Aí eu achei que eu ia ficar ali 1, 2 dias, prestei o depoimento, fiquei 7 horas depondo, uma coisa ridícula, delação, que foi o dono da empresa que fez a delação. Parecia vídeo do Porto dos Fundos, né? Nossa, é ridículo. Eu sempre conto esse evento que tudo era ridículo na delação dele, porque no depoimento que eles fazem, eles pegam a delação e falam, Diner, que o Cobori falou isso aqui, o que você tem a dizer, né? Aí você vai e faz o contraponto. Então, a delação que eles usaram para me prender era a delação do dono da empresa que eu fui presidente. Que eles devem ter feito a mesma pressão no cara e o cara não tinha nada para entregar até 2014, porque o governador já tinha entregue. Uhum. Ele falou, vou inventar uma história a partir de hoje, né? O dono 2015. É aquele que te colocou na presidência. Que me colocou na presidência. Um sacana do começo ao fim. Aí ele pressionado, ele culpado até o talo, né? Porque o ex-governador tinha entregue ele. E o princípio da delação deve ter falado, você não tem nenhuma coisa nova para contar, você está ferrado. Aí o que ele fez? Ele inventou uma história de que eu estaria dando o meu salário para o novo governador que tinha entrado. Meu Deus. Que era o Pedro Táxi, né? Na época o Pedro Táxi era muito amigo do Flávio Dino, né? O Flávio Dino era o governador do Maranhão, o Pedro Táxi no Mato Grosso. E aí ele inventou essa história. Só que quando ele inventou essa história, eu já tinha mandado essa petição com o caminho do dinheiro. Então já era mentira. Inclusive isso eu falei no depoimento, que a delação dele eu vi que a data era de 27 de março. E eu tinha enviado essa petição no dia 15 de março. Né? Mesmo o Ministério Público não querendo me escutar. E aí tudo era ridículo na delação dele, mas uma que eu sempre faço questão de contar era tão ridículo que até o delegado ficava sem graça quando ele me questionava. Então na delação aqui ele está dizendo, Cobori, que contratou você para você acabar com a propina. O que você tem a dizer? Aí eu olhava para o delegado e falava assim, mas a empresa é dele? Ele precisa contratar alguém para acabar, a empresa é dele, se ele quiser acabar, é só ele acabar. Por que ele precisa me contratar para acabar? Uhum. Aí o delegado olhava e falava assim, é verdade. Então. Aí continuava, aí depois que eu saí da empresa em 2016, ele na delação, ele assume que depois que eu saí da empresa em 2016, ele voltou a pagar uma parte para uma outra pessoa. Aí ele questiona, aí eu olho para o delegado e falo assim, engraçado, né? Ele me contratou para acabar com a propina, ele não precisava me contratar, ele podia ter acabado que a empresa é dele. Aí eu entro na empresa, eu acabo e eu devolvo para o Estado. Está aí o documento, tem o termo aditivo, devolvi o dinheiro para o Estado. Aí ele não acaba, me contrata. Eu entro, acabo, aí eu saio, ele volta a pagar. E qual que é o sentido dessa delação dele? Inacreditável. Então era assim, umas coisas tão ridículas. E lembrando esse termo que você falou, no final o delegado ele era descendente de japonês também, Masao, ele ficou até sem graça e ele viu que eu estava muito abalado, né? E ele falou assim, não, Cobori, fica tranquilo, vai ser tudo esclarecido, né? Você vai dar a volta por cima e tal. Aí foi a única hora que eu chorei depois. Então eu olhei para ele assim, eu comecei a chorar e falei assim, Masao, você é Nihonjin.
Vocês sabem a importância que tem o nome pra gente, o nome da família pra gente. E olha o que vocês estão fazendo, cara. Aí ele, putz, ficou sem graça, me abraçou, me levou pra fora, né, tal. Fica tranquilo, Boris, isso vai ser esclarecido, né, você vai dar a volta por cima. Aí eu falei, pô, depois desse depoimento, né, depois desse tratamento que o delegado me deu, né, não é possível, vou embora pra casa, né. Cara, eu fiquei 80 dias preso. Nossa Senhora. E recebendo recados Ou delados seja, você estava sendo pressionado e... para fazer uma delação, para entregar ao governador atual, que era o Pedro Táxi, né. Nossa, ó, segura aí, Cobori. Vocês estão ouvindo aqui uma história impressionante que ele já contou em outros lugares, mas que no fim das contas também é a síntese de tudo que rolou na própria Lava Jato, né? Que começa ali supostamente com aquela ânsia de combater a corrupção, mas a gente sabia que ao fim e ao cabo tinha alguma coisa muito estranha ali, né? Acho que o Cobori, no fim das contas, faz parte dessa mesma lógica de lawfare, né? De como o mundo jurídico foi utilizado pelos poderes econômicos, inclusive pelo próprio imperialismo americano, cuja lógica é seguida por um tal de juiz de Curitiba, né? Que é senador. Mas, enfim, é uma história que é a própria síntese do Brasil também. Mas antes do Cobori encerrar aqui, eu quero chamar vocês aqui para um evento absolutamente imperdível. Ó, nesse domingo, às 20 horas, o professor João César de Castro Rocha vai dar uma aula imperdível, que é para explicar, no fim das contas, por que a extrema-direita tem planos e teorias conspiratórias para destruir aquilo que a gente conhece como, vamos dizer assim, liberdades democráticas do mundo ocidental. O fato é que o João César de Castro Rocha, a partir das suas pesquisas, a partir da sua retórica também de conhecedor da literatura, ele vai dar essa aula imperdível, A Semente do Caos. Então, nesse domingo, às 20 horas, vai ter um debate imperdível logo depois com o próprio Edu Moreira e com o próprio João César de Castro Rocha. Se inscrevam aqui no link, venham para o Instituto Conhecimento Liberta entender, afinal, o que é a semente do caos nesse mundo. Venham conosco. Ô, Cobori, temos que pensar num evento com você, né, que dê conta de pensar essa história recente do lawfare no Brasil e no mundo, né? Mas aí você ficou 80 e poucos dias preso, longe da família. Cara... recebendo mensagens veladas e até não veladas diretas de que eu ia apodrecer na cadeia se eu não fizesse uma delação, né? Mas veladas de quem? Assim, chegavam advogados de outros presos, que eu não conhecia nem o preso nem o advogado dele, e chegavam e me abordavam e falavam assim, ó, o pessoal mandou dizer que se você não fizer uma delação, você vai mofar aqui, né? Um preso saía... Um jogo de cena total. O preso saía para ir no fórum, prestar um depoimento, ele voltava e falava assim, ó, o promotor fulano de tal me parou no corredor e perguntou como você estava. Que era para você fazer uma delação, que senão você ia... E aí, depois até de outras, até curioso, assim, eu tenho várias histórias legais, assim, da prisão, que eu tenho, por incrível que pareça, eu tenho boas lembranças da prisão, tá? Assim, fisicamente, da minha prisão, eu tenho boas lembranças que eu até me dei bem lá, assim, consegui conviver bem. E aí, depois de um certo ponto que vinha esses recados, eu sacaneava, eu falava para os presos, quando eles perguntarem, você fala que eu tô bem pra caramba, a gente tá se divertindo e tal, só porque quando o preso falava, quando eles paravam, o que o promotor esperava é que eles recebessem um feedback tipo, o cara tá muito mal, tá chorando todo dia, tá em desespero, né? Você tava dando aula pra galera. Inclusive, eu dei aula de economia e finanças. Você me falou. Sensacional. Então, assim, eles esperavam era que eu estivesse sentindo essa pressão psicológica, né? Essa tortura psicológica. Aí eu começava a falar para os presos, quando ele perguntasse, fala que a gente tá bem pra caramba. Cara, você foi um guerreiro, impressionante. Que história, hein, Cobori? Ó, vamos ter que encerrar, infelizmente, aqui. Se a gente estivesse no Jô, né, o pessoal ia falar, né? Porque além de uma história impressionante, é uma simpatia. Mas, no fim das contas, você vai ter que voltar aqui para falar do livro, põe aqui na tela, Ventão da Massa, estamos acabando, A Fábula do Estado da Ilha, como a economia e os mercados funcionam. O link está aqui para vocês, pode pôr na tela, joga também no chat para o nosso grande público. Esse livro foi feito para você, leitor de qualquer idade, que quer entender de forma simples e didática temas que antes pareciam complexos. Você sabe como a moeda foi criada, o que causa a inflação, por que o Banco Central sobe e desce os juros, o que é produtividade,
O Kobori explica tudo para você nesse livro aqui, e ele virá, evidentemente, num próximo episódio, ainda esse semestre, se ele quiser, porque ele está aqui agora, ele está hypado em todos os lugares. Imagino que quando você voltar, você vai falar que não foi bem assim no começo, né? Até você dar a volta por cima. Sim. E conseguir de novo recuperar uma credibilidade que você acaba perdendo com gente que, inclusive, não entende direito o que aconteceu, né? Mas parabéns pela coragem da verdade, muito obrigado por ter vindo aqui, meu caro. Eu que agradeço, Lidé. Foi um prazer imenso. E despeça-se do seu grande público. É um prazer estar aqui no ICL, junto com o meu agora amigo, professor Lidener, de quem eu tenho uma admiração muito grande, principalmente pelo lado da história, né? Eu admiro muito professores de história, e eu acho que se a gente não entender o que acontece ao longo da história, a gente não consegue entender para onde a gente vai, e quais as melhores estratégias, enquanto humanidade, para a gente ter uma sociedade mais justa. Então foi um prazer imenso estar aqui, sempre convidado, voltarei. É isso, muito obrigado. História e finanças, na verdade, são as coisas, e a morte, né? São as coisas inescapáveis da existência. E o amor, obviamente. Obrigado, Kobori, um beijo, tchau, gente. Valeu, produção, valeu. Olá, eu acabei de gravar uma aula aqui no ICL, projetando um cenário. Se eu estiver certo, o plano da extrema-direita para o Brasil é que a ditadura principie em 2026, ainda que eles percam as eleições presidenciais. Eu convido vocês a assistirem essa conversa no dia 15 de junho, um domingo, às 20 horas. E aí, Chico, vamos incorporar, amigo? Velho, agora... Rapaz, que estampa é essa, rapaz? Gostou? Pô, comprei na loja de CL. Pô, entrar agorinha. Vista a coragem. Leve a luta com você. Camisetas da comunidade mais corajosa do Brasil. Acesse souicl.com.br e garanta já a sua. Provocação histórica.